Pegue o link da transmissão, envie para alguém. Outras pessoas também têm oportunidade de participar do culto ao nosso lado, de celebrar o Senhor junto conosco em nome de Jesus. Então, pegue o link, compartilhe, convide outras pessoas para estar com a gente também em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Sei até que a internet caiu aí durante o período, mas acho que agora já retornou. Está aí você tendo a oportunidade de acompanhar também o culto através da transmissão em nome de Jesus. Para quem está aqui na igreja, que bom que você está aqui. Olha para quem está perto de você e fala isso. Graças a Deus você está aqui, irmão, irmã. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser breve, a gente tem uma palavra hoje. Nós começaremos aqui. Os nossos cultos às terças-feiras têm sempre um tema. Desse ano a gente trabalhou assim, sempre uma temática a cada mês. E esse mês nós vamos falar sobre o Apocalipse. Pastor Eliseu estará aqui para ministrar sobre o Apocalipse. Vai falar sobre, nessas 4 semanas que teremos pela frente, vai falar sobre o trono, a igreja, o juízo final e a vitória, graças a Deus. Então a gente vai falar, o pastor Eliseu estará falando sobre esses 4 temas. Para você que está aqui na igreja, você recebeu aí vou chamar assim, uma breve apostila para acompanhar tudo que vai ser dito. E já tem gente que nem está me ouvindo, está lendo tudo que está fazendo aí, está acompanhando, já tem gente lendo tudo. E peguei no flagra aí você aí, prestando atenção em nada do que eu estou falando e já acompanhando a leitura aí do texto. Mas tá bom, não tem problema não. Fica aí, é por uma boa causa, graças a Deus. Eu quero só lembrar, como a gente sempre faz aqui, que amanhã tem culto na igreja, amanhã, 8h30 da manhã, tem reunião de oração ali embaixo. Não é transmitida, é só presencial, mas amanhã, 8h30 da manhã, tem reunião de oração na igreja. Próximo fim de semana, nós também teremos atividade na igreja. Sábado tem consagração aqui na igreja, então sábado, 8 horas da manhã, tem a nossa consagração. Convido você para estar com a gente aqui às 8 horas da manhã. Depois da consagração, tem sempre ali uma comunhão ali embaixo, agradável. E também, no próximo sábado, a gente tem uma programação especial com os adolescentes, que é o Sábado da Beleza. Então, os adolescentes estarão aí, fazer um sábado especial também. E, enfim, venha participar, fique aqui. A gente vai ter o sábado todo aí com esse momento especial também aí, o Dia da Beleza, bazar, serviços de escova, manicure, sobrancelha, buço, tudo isso. Então você vai abençoar a vida deles, você pode consultar os valores. Eles estão arrecadando recursos aí para a conferência deles que vai acontecer. E para isso, então, eles vão separar esse sábado. Então, em vez de você ir lá para o salão de beleza e gastar lá 300, 500 reais, você vem para cá, vai ser tudo muito mais barato, e você vem para cá participar também, em nome de Jesus. Então é o Dia da Beleza aqui na igreja, e você pode vir aí participar e abençoar também o nosso Ministério de Adolescentes aí, em nome de Jesus. Domingo é dia do Senhor, e domingo nós estaremos na igreja, Escola Bíblica Dominical, pela manhã às 8 horas da manhã, depois o café de comunhão. Não falte, venha participar. Traga aí um suco, traga aí um bolo, faz um bolo lá no sábado à tarde, já prepara para o domingo de manhã, e você traz para abençoar, participar. Cada um traz alguma coisa e a gente aqui distribui e abençoa. Então, convido aí você para estar com a gente. Aliás, eu convoco você para estar aqui com a gente no próximo domingo. Domingo teremos um dia especial, um dia de Santa Ceia também, tanto pela manhã quanto à noite. Pastor Alex vai ministrar a palavra de Deus aqui de manhã, vai falar sobre experiências vividas lá no Maranhão. A gente estava conversando ontem, e olha, cada coisa, cada testemunho realmente tremendo. Deus é maravilhoso, eu sei que você sabe disso, você tem certeza disso, amém, irmãos? Amém. E olha, nós fomos às lágrimas com tudo que ele estava falando, contando a experiência vivida lá, o sobrenatural de Deus, algo sobrenatural que ele viveu lá. E domingo você vai ouvir isso aqui pela manhã. Tenho certeza que você vai ser edificado aqui por aquilo que você vai ouvir. E à noite eu também quero estar no altar da igreja, pregando também ao seu coração. Será ceia. Eu quero trazer uma palavra sobre a igreja. Por que a gente vem à igreja? Por que você vem à igreja? Por que a igreja é importante? Vamos falar sobre igreja. Vamos falar sobre a importância de estarmos na igreja, na casa do Senhor. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração num tempo de internet, de distância, de esfriamento. A gente falou no último domingo de coração abrasado, e eu quero trazer aqui uma palavra sobre isso, sobre a nossa vivência na igreja, na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. Eu quero convidar você
a estar aqui para ouvir a palavra. De manhã, uma palavra tremenda com o pastor Alex, um testemunho maravilhoso, vai ser uma palavra misturada com testemunho dessa experiência vivenciada, que eu sei que vai edificar o seu coração, a sua fé. Tremendo, maravilhoso, como Deus é incrível. E à noite a gente vai falar de igreja, dessa comunhão do corpo de Cristo. Então esteja conosco. Domingo pela manhã, 9h30 e 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deixa eu saber aqui, aliás, não todo mundo é de casa. Eu ia perguntar se tem alguém conosco pela primeira vez. Não, todo mundo é de casa. Então deixa eu convidar você a participar com alegria financeiramente para a obra do nosso Deus. Primeiro, falando aqui desse fim de semana, Nisael teve um momento ali especial de estar se formando, agora é professor de educação física, terminando aí a faculdade. E domingo foi dia de festa, recebi a foto lá, ele lá, bonito, rapaz, estava arrumado, bonito. Parabéns, irmão. Eu sei que é uma caminhada difícil, de luta, mas chegou ao final, graças a Deus. E tenho certeza que você olha para trás e diz, olha, até que foi rápido, passou, acabou, e graças a Deus, e bênçãos de Deus. Então, parabéns e sucesso agora na caminhada aí. Se alguém estiver precisando de um personal trainer, pode falar com o homem ali, que ele já está agora capacitado em nome de Jesus, graças a Deus. Mas deixa eu convidar você a participar com alegria para a obra do nosso Deus e para a casa do nosso Pai, ofertando, dizimando para a igreja e para a casa do Senhor. Eu já recebi aqui um envelope de uma irmã que me entregou ali no início do culto. Eu quero convidar você também a participar para a obra de Deus. Aliás, vendo esse casal aqui, eu me lembro que domingo também tem Mercado Nova Vida. Graças a Deus. Vamos para o mercado fim de semana e domingo tem Mercado Nova Vida aqui. Graças a Deus. Mas agora quero convidar você a participar com alegria para a obra do Senhor e para a casa do nosso Pai. Nós vamos participar juntos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos participar. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome e queremos nessa hora, Pai, participar com alegria para a Tua obra, para a Tua casa. Deus eterno, o Senhor sabe as necessidades financeiras. Eu te agradeço, porque o Senhor tem suprido cada uma delas para a Tua glória. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre Teu povo, que mais e mais a Tua bênção se abra, as janelas dos céus se abram sobre a vida daquele que é fiel, daquele que tem sido fiel e que tem sustentado a Tua obra nesse lugar. Multiplica a Tua bênção na vida dos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado. Abençoe esse momento e que os recursos necessários para que as contas da Tua casa sejam pagas cheguem ao altar da igreja para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Graças a Deus e amém. Se você vai participar, nossos irmãos estão aqui com os envelopes nas mãos. É só você levantar uma de suas mãos para apanhar o envelope. E aí você vai poder também participar com alegria. Para quem está em casa, tem aí o QR Code aí sendo projetado também. Você pode apanhar. Faça isso. Levante uma de suas mãos, apanhe o envelope nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Alô, som. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Se você já preparou seu envelope, seu dízimo, sua oferta, a pastor Vila vai se colocar aqui à frente, abençoar a nossa vida. Senta no seu lugar e venha participar nessa noite, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há
Porque tudo que há dentro de mim necessita ser lugar do Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oremos, estendo as mãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Aqui estão os recursos que foram trazidos ao altar da tua casa pelo teu povo, Senhor. Nós oramos para que sobre eles o Senhor multiplique, Pai, o Senhor opere o milagre da multiplicação, para que eles possam ser suficientes para as necessidades da igreja, assim como também tudo aquilo que, Pai, ao longo do dia de hoje, de ontem, Senhor, também foi depositado nas contas da igreja. Nós consagramos em tuas mãos, que haja sabedoria e temor, Pai, para todos aqueles que vão administrar, tocar nesses recursos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pela tua provisão, pelo sustento e pela tua bênção, pelos milagres que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Abençoe financeiramente a vida do dizimista, do ofertante, de cada um dos teus filhos, ó Pai, que com fidelidade tem contribuído, participado financeiramente para a tua obra. Abençoe teus filhos, abençoe o ofertante, o dizimista, abençoe, Senhor, aquele que não pôde participar. Pai, se alguém aqui está desempregado, que portas de emprego se abram, que a tua bênção venha sobre a vida financeira de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá vitória ao teu povo, abençoe nossa vida, que tu possas, ó Pai, derramar da prosperidade, Pai, sobre a vida de cada um de nós, dando saúde, paz, alegria, que não falte a tua bênção, não falte a tua presença, porque estando a tua presença, tudo mais será acrescentado, em nome de Jesus, Pai. Eu oro também pelos pedidos de oração aqui no cálice, que o Senhor assim abençoe, que o Senhor assim toque nestas vidas, tanto aqui quanto na galeria. Faz a tua obra em cada coração, em cada necessidade apresentada ao Senhor, através desses pedidos de oração. Em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos e pedimos a manifestação do teu Espírito, do teu poder sobre cada vida. Assim oramos, agradecidos e colocando tudo isso em tuas mãos e pedindo tua bênção e graça sobre cada um de nós. É a oração que faço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus e amém. Pastor Eliseu vai pregar, abençoar a nossa vida nessa noite. Vamos recebê-lo com carinho, dando uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Aproveitando estar de pé, quero que você abra a Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Não vou ler todo o capítulo, quero só ler a introdução e a saudação. Então, portanto, até o versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da Ásia, que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá,
até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, me coloco, Senhor, ó Deus, nesta noite inteiramente nas tuas mãos, Pai. Dependente da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, sobre mim, Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos ensinar, falar conosco nesta noite e que possamos sair da tua casa nesta noite edificados por ti, Senhor. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Alguém não recebeu a folha que foi distribuída? Alguém ficou faltando? Se alguém estiver faltando, é só falar com a Rayane, que ela tem esta folha. Quero, antes de começar, agradecer ao pastor Humberto e aos demais pastores a confiança de me ceder todas essas terças-feiras, todas essas 4 terças-feiras desse mês, para que eu possa estar aqui sobre o altar. Louvo a Deus pela confiança do pastor Humberto, de me dar esse privilégio de trazer esse estudo, que é algo que sempre esteve no meu coração. Eu amo o livro de Apocalipse, e eu demorei muito para entender o livro de Apocalipse. Como meu irmão sabe, tenho o privilégio de ser nascido e criado num lar cristão, e leio o livro de Apocalipse já há muitos anos. E eu sempre tive também dificuldade de entender, mas fazendo um estudo direcionado por um livro do pastor Hernanes Dias Lopes, chamado Apocalipse, o Futuro Chegou, eu pude entender melhor o livro de Apocalipse, compreender melhor, e isso clareou muito e me fez amar demais o livro de Apocalipse. Pode colocar o livro de Apocalipse, ele apresenta as coisas que em breve hão de acontecer. Primeiro, o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse quer dizer revelação. Revelação, Deus está revelando à sua igreja as coisas que em breve devem acontecer. É uma revelação que Deus deu através de Jesus Cristo a João Batista, para que João Batista escrevesse às 7 igrejas da Ásia, para que Deus revelasse à igreja o que em breve devia acontecer. Importante contextualizar o que está acontecendo nesta época. A igreja está sendo perseguida. A igreja da Ásia está sendo perseguida. Existem igrejas que estão passando por perseguições, por lutas, por dificuldades, por perseguição, que eu quero dizer, é presos, mortos alguns, e Deus dá o livro de Apocalipse como uma forma de consolo para a igreja, dizendo: olha, está difícil, vai piorar mais um pouco, mas no final tem a vitória. Então, o livro de Apocalipse é um livro de ânimo para a igreja, é um livro que tem que trazer ânimo para a igreja, porque essa é o projeto de Deus quando Ele envia o livro de Apocalipse, é dizer para a igreja que está sofrendo, que está sendo perseguida, que existe uma vitória final para os salvos em Cristo Jesus. Mas, indo à frente, pode passar o próximo slide? Antes de falar do trono, eu quero nessas 4 terças-feiras falar hoje sobre o trono. Domingo eu quero falar sobre a igreja de Cristo no livro de Apocalipse. Na terceira terça-feira eu quero falar sobre o juízo de Deus sobre a terra. E na última terça-feira sobre a vitória final da igreja. Mas antes de falar da sala do trono, eu preciso dizer algumas coisas. Da primeira parte eu já falei. A segunda parte, João estava preso na ilha de Patmos por causa do testemunho. João está preso na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Uma ilha vulcânica, onde a maioria das pessoas eram enviadas para lá para morrer, porque por ser uma ilha vulcânica, o ar era contaminado.
E naturalmente aquela contaminação ia fazer as pessoas morrerem, porque então normalmente os presos que eram enviados para lá, praticamente eram enviados para morrer. E João é enviado para lá porque qual foi o crime que João cometeu? João testemunhou do Senhor. João falava do Senhor. João foi o último dos apóstolos a morrer. Foi o único apóstolo que morreu sem ser feito Marte. Ele morre por causas naturais, morre de velhice. Mas ele vai preso para a ilha de Patmos. Ele não morre na ilha de Patmos. Ele é solto, ele volta novamente para o concílio da igreja. E ali ele ali é que ele morre. João foi arrebatado em um domingo. Normalmente, esse dia do Senhor, ele tem algumas interpretações diferentes. Alguns vão dizer que é o dia do Senhor, é o dia da vingança do Senhor. Outros vão entender que este dia do Senhor é o domingo. Porque, embora Israel guardasse o sábado, mas desde que a igreja primitiva começa a crescer, eles começam a se reunir no domingo. Por quê? O domingo foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, há uma corrente que interpreta esse dia do Senhor como o domingo. Uma outra questão é que, a partir do versículo 9, vai dizer que Jesus, do versículo 9, não precisa colocar para ler, vai dizer que João se vira, no versículo 12, e ele vê Jesus rodeado de 7 candelabros, ou 7 castiçais. O que é isso? O nosso famoso abajur de hoje. Só que naquela época não tinha eletricidade. O abajur, ele era iluminado pelo azeite. E estes castiçais, ele apontam para a igreja do Senhor, que é o quê? A igreja não tem luz própria. A igreja depende do azeite do Espírito Santo de Deus para produzir luz. A igreja pode ser rica o que for, a igreja pode ter os bens melhores que tiver, mas se ela não tiver o azeite do Espírito Santo, esse azeite não vai produzir, esse candelabro não vai produzir iluminação. A igreja precisa estar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, para debaixo dessa graça e dessa misericórdia, ela receber o azeite. E é deste azeite que a igreja do Senhor vai produzir luz. Mas indo à frente, Jesus diz para João Batista, para João, no versículo 17, não tenha medo. E o que nós precisamos para ler o livro de Apocalipse, irmãos, é exatamente isso, não ter medo. E aí, pode passar o próximo slide? Uma das coisas que é complicado de entender o livro de Apocalipse é que nós lemos o livro de Apocalipse numa sequência que tem o início no primeiro versículo e vai terminar no último versículo. Eu sempre tive uma grande dificuldade de entender o livro de Apocalipse desta forma, porque quando eu chego no capítulo 5 ou no capítulo 6, eu já vejo a igreja sendo, no capítulo 6 e 7, eu já vejo a igreja sendo arrebatada. Eu já vejo a igreja no céu. Nós vamos falar disso no próximo domingo. Mas eu tinha dificuldade porque como é que é? Já está começando e a igreja já está no céu. E aí eu vim a entender, a partir desses estudos, que na verdade o livro de Apocalipse, eles são 7 ciclos que se repetem. Você já viu aquelas séries que você vê o primeiro capítulo, vê o segundo capítulo? Por exemplo, vamos lá, começa a ver o primeiro capítulo e eles estão se casando. E aí você vai, eles estão se casando, eles têm um filho e tal. E aí daqui a pouco, no terceiro episódio, volta quando eles estavam na faculdade. No início eu tinha dificuldade de entender isso, porque, mas eles já não estavam casados? Não, mas olha só, é porque agora vai contar a história deles lá na faculdade.
Aí vem contando a história deles, como eles se conhecem na faculdade, o que acontece com ele e tal. Aí vai chegar perto do casamento deles, aí volta lá no ginásio, quando eles estavam e tal, e aí por quê? E aí a cada ciclo da série você vai entendendo. O livro de Apocalipse é exatamente assim. Esta folha que eu dei para vocês, eu não vou ler ela, eu trouxe o texto que é para vocês lerem em casa e entenderem. É exatamente esse ciclo se repetindo. Capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar da morte de Cristo, é lembrado a morte de Cristo, e ele vai terminar na volta do Senhor após a última das igrejas. Depois, no capítulo 4, começa novamente um outro ciclo, que vai falar novamente da morte de Cristo, e ele vai se aprofundando e vai até a volta de Cristo. Cada uma dessas fases vai se aprofundando a história. Você nota que nesses 2 primeiros ciclos não fala do julgamento, mas aí no terceiro ciclo ele já não cita mais a morte de Cristo, ele apresenta Cristo já agora como sumo sacerdote e ele vai até o julgamento. Depois, no 4º ciclo, começa com a evangelização que a igreja está fazendo. Já não fala mais da morte, já não fala mais de Cristo como sumo sacerdote, e aí este ciclo vai terminar no julgamento do Senhor, que nós vamos falar no terceiro domingo. Depois, no 5º ciclo, começa novamente falando da morte de Cristo, agora de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, vai até o julgamento. Depois, no capítulo 17, no capítulo 19, fala da derrota dos inimigos e vai até a volta de Cristo. E no capítulo 20 e no capítulo 22, já não cita mais o inimigo, já não cita mais o juízo de Deus, já não cita mais nenhum desses casos, e vai direto da volta do Senhor até as bodas de Cristo. Então, quando você começar a ler o livro de Apocalipse, leia com esta mentalidade. Eu li até ao capítulo 3, é um ciclo que se encerrou. Depois eu vou começar um outro ciclo no capítulo 4. Nesse papel, detalha um pouco melhor cada uma dessas fases. E eu quero que você estude, que você leia em casa. Qualquer dúvida, nós, os pastores, estamos aqui disponíveis para te ajudar, para te apoiar. Então, primeira coisa, deixar claro essa questão do livro de Apocalipse. Próximo slide, por favor. Esta folha daqui eu vou entregar só domingo que vem, que ele vai fazer um panorama das 7 igrejas da Ásia. Terça-feira que vem, perdão, já estou aqui, a gente fala e pensa ao mesmo tempo, aí dá problema aqui. Esta folha eu só vou entregar no domingo que vem. Na terça-feira que vem, que é para falar na próxima etapa, pronto, na próxima aula. É um panorama das 7 cartas, porque eu não vou passar pelas 7 cartas, justamente pelo tempo. Se nós fôssemos estudar cada carta, seria pelo menos 2 cartas para cada do culto. Então, eu não vou estudar, mas eu vou entregar esse panorama aqui, que você vai entender melhor as 7 igrejas da Ásia. Outra coisa importante, antes de passar para o próximo slide, o livro de Apocalipse, ele é um livro todo com símbolos. O livro de Apocalipse, ele é repleto de símbolos. O simbologismo, como eu falei do castiçal ou do candelabro, que representa a igreja, diversos símbolos você vai encontrar dentro do livro de Apocalipse. Então, a gente precisa entender esses símbolos e entender o que ele quer dizer, esse símbolo. E uma coisa importante também é que, justamente por ser um símbolo, existem muitas interpretações diferentes. Você já viu aquela nuvem no céu que ela toma um formato, e aí tem um que diz que é um formato de avião, o outro diz, não é um avião, é uma pipa. O outro diz, não é uma pipa, né? O livro de Apocalipse dá diversas interpretações, justamente por ser um livro muito simbólico.
nós vamos aqui nos ater à interpretação que a Igreja Nova Vida segue, que é uma interpretação que vai dentro da escatologia levar para o amilenismo. Ao longo do tempo eu vou falar um pouco do que é isso. Só para você entender, porque você pode aí encontrar na internet algum estudo que vai falar totalmente diferente do que o pastor Eliseu falou lá nas terças-feiras. Quem está certo, quem está errado? Exatamente. Esta é a visão da nossa igreja. E nós temos que zelar pela visão da nossa igreja. Então, sobre o altar, e conversando dentro da nossa igreja, e ensinando e evangelizando, você vai utilizar essa visão, porque ela é a visão da Igreja Nova Vida do Moneró. Mas, pastor, eu vim de uma outra igreja. Tá bom, na outra igreja você tinha uma outra visão. Quando você era de lá, você tinha uma outra visão. Aqui, esta é a visão que nós vamos seguir, é esta visão que nós vamos ensinar. Amém? Pode passar. Feito esses destaques, eu quero agora entrar, pode colocar o próximo slide. João é levado ao céu. Capítulo 4, eu já pulei as 7 igrejas da Ásia, que nós vamos falar rapidamente no próximo domingo, mas... irmão, quando eu falar domingo, você entende terça, desculpa. Eu tenho que aumentar, eu falo com o pastor Adriano que tem que aumentar a dose do remédio, eu também tenho que aumentar a minha. João é levado ao céu. Ele começa no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele tem uma revelação e ele está na terra. No capítulo 4, ele vê uma porta aberta no céu e ele é levado, e João mesmo diz que ele é levado em espírito. Ou seja, não é um arrebatamento físico. O seu corpo continua na terra, mas o seu espírito é levado aos céus. E nos céus ele tem a primeira visão, que é o trono de Deus. Irmãos, isso é a coisa que tem que ser mais maravilhosa do livro de Apocalipse, é o trono de Deus. Porque vai começar uma sessão, na terceira terça-feira nós vamos falar de alguns juízos de Deus, dos 7 selos, das 7 trombetas, da besta do Apocalipse, e isso causa uma estranheza. E parece que o maior destaque do livro de Apocalipse é a besta. Não, não é a besta. O maior destaque do livro de Apocalipse é o trono, irmão. Porque Jesus começa mostrando para João o trono, para dizer o seguinte: eu continuo sentado no trono, a ordem sai do trono, tudo que vai acontecer parte do trono. Não é os reis da terra que decide, não é o Putin, não é o Trump, não é nenhum dos reis da terra que decide. Quem está no comando da história está sentado no trono. Então não tema a luta que você estiver passando, a dificuldade que você estiver enfrentando, não tema se a igreja vai ser mais perseguida, não tema se a igreja vai passar por mais tribulações, não tema se vai vir dificuldades, enfermidades, doenças. Deus está sentado no trono. Nada acontece sem que o trono permita. Pode passar para o próximo slide. Esse trono, você vai ler no capítulo 4, ele tem alguns itens. Primeiro, alguém está assentado no trono. Note que João não descreve quem está no trono. Note que João não diz o aspecto, não diz a fisionomia, porque Deus é indescritível. Você não consegue colocar Deus dentro de uma caixa e dizer, ele tem cabelos assim, ele tem cabelos assado, a mão dele é assim, ele tem mão, ele não tem mão. Ele diz simplesmente, existe alguém no trono. Esta tem que ser a confiança e a certeza da igreja. Como é Deus? Quem é Deus? Não se preocupe com isso. O importante
é que ele está no trono. Existe também, nesse texto, 24 tronos. Quem são esses 24 tronos? É a igreja de Cristo representada, simbolicamente, nesses 24 tronos. Por que 24? A igreja de Cristo, ela é uma só. Ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Israel é a igreja de Cristo no Velho Testamento. Nós somos a igreja de Cristo no Novo Testamento. Então, esses 24 tronos é o símbolo da totalidade da igreja, que começa com os 12 apóstolos, com os 12 patriarcas, e vai terminar com os 12 apóstolos. Então, é 12 do Velho Testamento, com mais 12 do Novo Testamento. Esses 12 com mais 12 vai formar esses 24. Então, João está dizendo que a igreja tem um lugar de trono junto do trono maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o trono de Deus. Há também, à frente do trono, 7 tochas de fogo, que o próprio texto vai dizer que são os 7 Espíritos de Deus. E aí, irmãos, é importante entender o que é o número 7 dentro do livro de Apocalipse. Porque você vai encontrar 7 castiçais, que eu já falei, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos. O número 7, no livro de Apocalipse, ele representa a plenitude, a totalidade. Então, quando João está escrevendo as 7 igrejas da Ásia, não é para as igrejas físicas da Ásia, porque senão o livro de Apocalipse não estava na sua mão. João está escrevendo para a totalidade da igreja. Então aqui, esses 7 espíritos, não são 7 espíritos que está ali, mas é a plenitude do Espírito Santo de Deus, que está ali naquele trono, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, esses 7 espíritos são o Espírito Santo de Deus, que está ali, na sua plenitude, representado nessas 7 taças. Há também um mar de cristal. O mar de cristal, o que é um mar de cristal? Irmãos, eu lembro que quando eu era criança, e eu ouço esse versículo desde pequeno, cristal me lembrava sempre aquelas taças de cristal, o vidro de cristal, e eu ouvia isso, o que é o mar de cristal? Como é que vai ser o mar de cristal? Não existe mar de cristal, é um símbolo que, refletindo a pureza e a santidade divina, a santidade de Deus, esse mar está representando. Há também 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, ele é um leão, um outro ser vivente com um rosto de homem, um novilho, ou um boi, em outras versões, e uma águia. Esses 4 seres viventes representam a natureza. É um animal selvagem, é o homem coroa da criação, é um animal doméstico, na figura do boi, e é uma ave, a rainha dos ares. Então, toda a natureza está representada junto ao trono de Deus. Para você entender a gloriosidade desse trono e como esse trono é magnífico, não tenha medo, irmãos. Ele está no trono. Pode ir para o próximo slide. Mas no capítulo 5, nós vamos encontrar ainda falando do trono, e surge no capítulo 5 um livro em forma de rolo com 7 selos. Aqui é importante entender que na época, você sabe, não existia livro como nós temos hoje. Os livros eram em formato de rolo. João diz que ele é escrito por dentro
e por fora. E naquela época, para se garantir a autenticidade de um livro, este livro era selado. E só quem tinha autoridade podia desatar aqueles selos para ler o que estava ali dentro. Então, ele vê este livro escrito por dentro e por fora, mas ele está selado. Existem 7 selos fechando este livro. João, ele chora, porque ninguém era digno de abrir o livro. O texto vai dizer, de Apocalipse, vai dizer que não existia ninguém, nem debaixo da terra, nem na terra, nem em cima nos céus, digno de abrir o livro. Por que João chora? Porque este livro, irmãos, ele é o começo da história, do fim da história. Este livro, ele vai começar, ele vai abrir, ele vai iniciar o fim da história. Se este livro não é aberto, a história não teria fim e seria um caos. Se este livro não é aberto, os planos de Deus não são implementados. A vontade de Deus não é implementada. E nós vamos entender muito bem essa vontade de Deus na última terça-feira. A vontade de Deus é implementada porque este livro é aberto, mas ninguém é digno de abrir este livro. E aí, João chora porque ninguém vai abrir, mas há um silêncio no céu. E quando surge no meio dos 4 seres viventes e dos 24 tronos, aparece um cordeiro. Característica deste cordeiro, um cordeiro como que tinha sido morto. Mas se ele está ali, é porque ele está vivo. É um cordeiro que tinha sido morto, mas agora ele está vivo. E ele surge, e ele tem 7 chifres. O que é um cordeiro com 7 chifres? Chifres é símbolo de poder. E aí, completude, que eu lembro que eu falei do 7, se é 7, é a completude do poder está sobre este cordeiro. E ele tem 7 olhos que vai apresentar para a onisciência de Deus, do nosso cordeiro, Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem e ele vai abrir o selo. Pode ir para o próximo. O cordeiro, ele é digno de abrir o livro. E ele recebe adoração. Mas aí eu quero destacar uma coisa que quando eu estava preparando este estudo, me veio à mente. Alguém pode dizer que Jesus não é Deus, porque ele não tem trono. Alguém pode dizer que Jesus não é Deus, porque ele não está no trono, ele está em pé. Mas deixa eu te dizer, ele está em pé, porque ele vai comandar e conduzir todas as coisas que vão acontecer. Por isso ele não está sentado. Mas eu vou te mostrar no final de hoje, aonde está o trono dele. Então Jesus é Deus, porque ele recebe adoração. Deus não permite que ninguém receba a adoração que é devida só a Ele, na figura do Pai, na figura do Filho e na figura do Espírito Santo. Então, se Deus está sentado no trono e Ele vê o Cordeiro recebendo adoração, é porque Ele sabe que o Cordeiro também é digno de receber a adoração. Eu digo isso, irmãos, porque existem algumas igrejas que não vão crer na Trindade. Isso aí a gente pode falar uma outra oportunidade do que é a Trindade. Que não vê na figura de Jesus um Deus. Mas esse é o maior exemplo, é a maior prova de que Jesus também é Deus. Ele não está sentado no trono, por quê? Porque ele vai conduzir. Tudo que vai acontecer no livro de Apocalipse é conduzido pelo Cordeiro que tinha sido morto, mas reviveu. Os 4 seres
viventes e os 24 anciãos se prostram e adoram. Anjos incontáveis cercam o trono, e diante dele está uma multidão a qual ninguém pode contar. Esta multidão a qual ninguém pode contar é símbolo da igreja de Cristo, de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, todos louvando ao Cordeiro e àquele que está assentado sobre o trono. Irmãos, esta é a visão do livro de Apocalipse. Não temas, nós estaremos lá, adorando ao Senhor, adorando ao Cordeiro, adorando aquele que está assentado no trono. Mas Eliseu e a besta do Apocalipse não é nada, e a grande prostituta não é nada. Quem tem poder está sentado no trono, a ele honra, a ele glória, a ele majestade para os séculos dos séculos. Mas pode ir para o próximo slide. No capítulo 8, também vai falar do trono. E no capítulo 8 vai ter um altar de incenso. Irmãos, quando eu chego nesse altar de incenso, eu sempre me maravilho. Porque diante do trono tem um altar, aonde é oferecido o incenso. Mas olha lá no capítulo 8, você vai ver o que vai junto com esses incensos. Diante do trono há um altar onde são oferecidos incensos com as orações dos santos, que vão subindo como fragrância agradável diante de Deus. Sabe aquela oração que você faz sozinha no seu quarto e não tem ninguém ouvindo e não tem ninguém vendo, o pastor não está lá, a igreja não está lá, esta oração está subindo e ela é colocada diante do altar do Senhor e sobe como incenso aromático ao Senhor. Quando estiver alegre, ore. Quando estiver ali triste, ore também. Quando estiver fraco, aí é que você tem que orar mais. Quando estiver forte, aí que você tem que orar. Porque a tua oração, ela não se perde. Mas olha que tem uma característica dessa oração. É a oração dos santos. Eliseu, eu não sou santo, é assim. Porque o sangue vertido na cruz do Calvário santificou a sua vida, transformou a sua vida, mudou a sua vida. Não, você agora é santificado. A sua oração é a oração de um santo servo do Senhor Jesus, e ela tem poder na terra e tem poder no céu também. Mas no versículo 19, ainda no capítulo 11, no versículo 19, falando de trono, vai apontar para uma arca da aliança. E o texto dá a entender de que esta arca da aliança é a arca da aliança que Israel se perdeu. Não vou dizer para você se é a própria arca, porque, como eu disse, é muito símbolo. A arca era a arca do quê? Da aliança. Quero te dizer uma coisa, a aliança que Deus fez contigo continua lá no céu diante do trono. Deus tem uma aliança com você, e esta aliança está no santuário de Deus. É a arca da aliança que Ele fez com você. Existe uma aliança entre a igreja e Cristo. Existe uma aliança entre a igreja e Deus. A aliança é o quê? É um símbolo de um acordo que Deus fez, que Ele vai cuidar de você. Mas e quando vier os sete selos, Ele vai cuidar de você. Quando vier as 7 trombetas, Ele vai cuidar de você. Mas e se eu morrer? Melhor ainda, aí que Ele vai cuidar mais de você ainda. Mas entenda, irmãos, nós vamos falar disso domingo que vem. Terça-feira, eu falei que é para entender domingo como terça. Na próxima aula você vai entender, eu vou falar sobre isso. A igreja pode morrer no livro de Apocalipse fisicamente, mas a igreja não vai morrer espiritualmente.
A vitória do diabo não é quando ele faz você morrer físico. A vitória do diabo é quando ele consegue fazer você morrer espiritualmente. E aqueles que têm a marca de Cristo não morrerão. Mas pode ir para o próximo slide. No capítulo 19 vai vir novamente o trono. E aí há uma multidão que exalta a Deus, pois o seu juízo é justo e verdadeiro. Entenda, irmãos, todos os juízos que nós vamos falar na terça-feira são justos. Nós não podemos dizer que Deus não está sendo misericordioso, porque a misericórdia de Deus é hoje, mas quando vir o juízo, ele vai vir o juízo justo. Eu vou mostrar para você que até mesmo no juízo, Deus vai sendo misericordioso na terça-feira. Você precisa entender. E às vezes existem algumas pessoas, e existe até alguns teólogos, não vou nem chamar de pastores, que diz que Deus não vai lançar ninguém no inferno, que Deus não vai fazer nada de mal para a criação dele. Existem até alguns pastores que já ouvi dizer que queriam tirar o livro de Apocalipse da Bíblia. Mas eu quero te dizer, o juízo dele é justo. No versículo 9 vai apresentar: em seu manto e coxa estão escritas as palavras majestosas. Ele é poderoso. No capítulo 19, ele está sentado sobre um cavalo, como um guerreiro, como alguém que vai sair para a batalha, porque entenda uma coisa, irmãos, a batalha do diabo não é contra Deus, ele não tem poder para isso. Como a gente flamenguista gosta de dizer, é outro patamar. O diabo está lá embaixo, ele não vai lutar contra Deus, ele vai lutar contra quem? Contra a igreja. Ele vai perseguir a igreja. E aí, quando ele está perseguindo a igreja, vem um senhor montado num cavalo, com a roupa cheia de sangue. Ele vem pelejar pela igreja do Senhor. E aí ele vai dizer que ele é o rei. O versículo 11 vai dizer que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Pode ir para o próximo slide. Só tem mais poucos slides, só mais 2 slides depois desse. O capítulo 20 vai apresentar as almas dos que sofreram, mas não adoraram a besta. Essa é a igreja que não se vendeu, que não se trocou, ela está adorando no trono do Senhor. Então foram abertos livros, e outro livro, e o livro da vida foi aberto. Sabe o que é isso daqui? Vai abrir um livro e vai ter as coisas erradas que o Eliseu fez. Vai abrir um livro e vai dizer as coisas erradas que o Eliseu praticou. E vai ter muita coisa. Mas aí o anjo vai dizer: mas espera aqui, deixa eu ver se o nome dele está escrito no livro da vida. O nome dele está escrito no livro da vida. Então apaga tudo que está aí. Não existe mais nada, tudo está perdoado, todos os erros de Eliseu estão perdoados, porque o nome do Eliseu está escrito no livro da vida. E por que o nome do Eliseu está escrito no livro da vida? Porque ele era pastor, porque ele pregava, porque ele ensinava? Não, não é nada disso, só está escrito no livro da vida o meu nome, pela graça e pela misericórdia de Deus, o meu nome está escrito lá, e nenhuma acusação vai valer contra a sua vida, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas pode ir para o próximo slide. Aqui está, irmãos, a coisa mais maravilhosa do livro de Apocalipse. Eis que faço, aquele que está sentado no trono declara: eis que faço nova todas as coisas. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É a volta ao Gênesis.
É a volta e aí a implementação do plano A de Deus. Deus não tem plano B, a igreja não é plano B, a igreja é o plano de Deus, que começa em Gênesis com a queda do homem. Deus já sabia da queda do homem, e Ele já tinha todo o plano de salvação, para trazer-nos novamente de volta, para o plano original de Deus. Eis que faço nova todas as coisas, novo céu, nova terra. E aí, Eliseu, eu posso pecar nesse novo céu e nessa nova terra? A gente vai tratar isso na quarta terça-feira. Então, guarda a sua curiosidade para a quarta terça-feira, a gente tratar desse assunto. O propósito eterno se cumpre. Viveremos na perfeita harmonia com Deus e com os outros, sem pecado, sem dor, sem lágrimas. A criação será restaurada, a sua glória original, a presença divina encherá toda a terra. É o retorno ao Éden, o projeto principal de Deus. Da onde está vindo isso? Do trono. Pode ir para o último slide. Diz que, capítulo 22, no versículo 1. Do trono sai o rio da água da vida, cristalino como um cristal, procedendo do trono de Deus e do trono de quem? Do Cordeiro. O Cordeiro tem trono, sim. Ele não estava no trono lá no início, porque, como eu disse, ele ia agir. Mas agora que ele agiu, que ele implementou, que ele fez tudo o que ele tinha que fazer, aí ele se assenta no trono como Deus que ele é, para receber a honra, a glória, a adoração da igreja. Ele tem um trono. Ele não está sentado no trono porque ele peleja por você. Um só trono, uma só glória, uma só adoração eterna. E eu gosto desse diálogo que fecha o livro de Apocalipse. Irmãos, a oração da igreja tem que ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas Eliseu, o meu filho não se converteu ainda. Eu queria que Jesus não voltasse hoje, porque meu filho não se converteu. Entenda uma coisa: Deus não vai perder ninguém. Ninguém será perdido. Se alguém não se converteu até a volta de Cristo, Cristo pode demorar 100 anos que ele não vai se converter também. Então a minha e a sua oração tem que ser essa. Do versículo 17 diz: o Espírito, que é o Espírito Santo que está aqui com a igreja na terra, o Espírito e a noiva, que é a igreja de Cristo, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E o versículo 20 é a resposta daquele que nós estamos chamando. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Continue orando. Senhor, volta logo. Senhor, volta logo. Senhor, volta logo. Porque todas as vezes que você estiver dizendo isso, Ele vai dizer: eis que venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Assim fecha o livro de Apocalipse. Mas lembre-se, irmãos, eu vou falar na terça-feira de coisas terríveis, de coisas ruins que vão acontecer. Mas deixa eu só fechar dizendo uma coisa. O livro de Apocalipse não é coisas que vão acontecer. O livro de Apocalipse fala de coisas que já aconteceram, fala de coisas que estão acontecendo hoje e de coisas que vão acontecer no futuro. Você vai ver que eu vou te mostrar no juízo, que tem muitas coisas do livro de Apocalipse que você vai ver no jornal quando você chegar em casa.
porque o Apocalipse já está acontecendo na humanidade. Mas Ele continua sentado no trono. Adore ao que está no trono. Não tenha medo. Mas Eliseu, eu estou doente. Ele está no trono. Eliseu, eu estou desempregado. Ele está no trono. Eu vou morrer. Ele está no trono. Eu morri. Ele está no trono. E você estará chegando junto dele. Não tenha medo do livro de Apocalipse. Pastor Humberto, pode terminar? Roberto, perdoe. Tomei o seu louvor. Vamos estar de pé. Quero agradecer mais uma vez a igreja estar presente. Louvo a Deus por cada um dos irmãos que eu sei que é difícil nas terças-feiras. Faça um esforço, irmão, de vir todas as terças-feiras. Se você chegar atrasado, venha a si mesmo. Não deixe de estar aqui presente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nessas terças-feiras. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor. Te louvar, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas nessa noite, Senhor. Te louvo, ó Deus, pelos louvores que Teus filhos aqui tão lindamente entoaram de adoração junto com a igreja ao Senhor. Te louvo, Senhor, ó Deus, por tudo que Tu tens preparado, Senhor, pela Tua palavra que vem do trono da Tua glória para a Tua igreja, Senhor. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Que a bênção e a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.